Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Dá um glória a Deus aí, meu amado. Aleluia! Como é bom estar na casa do nosso Pai. Aleluia! Hoje temos visitantes, temos queridos que estão nos visitando lá da igreja presbiteriana. Aleluia! Que alegria ter vocês aqui, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para mim e para você hoje. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ler a partir do versículo de número 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. E eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo meio do anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Amém. Diga: Senhor, Senhor, fala comigo hoje, trata comigo, em nome de Jesus. Amém, amém. Tome o seu lugar, Bíblia aberta nesse texto. Que tempo é esse que Pedro está vivendo? É um tempo de perseguição, é um tempo de guerra espiritual, é um tempo de potestades agindo. Herodes está sendo um instrumento nas mãos do diabo. Ele está prendendo crente, perseguindo crente. O povo de Deus está sendo preso porque é cristão, porque não faz as coisas que os outros fazem. Esse é o tempo de potestades, o tempo de demônios. Diz o texto que na noite anterior em que Herodes ia apresentá-lo, ou seja, Herodes, esse principado, esse instrumento do inferno, vai apresentar Pedro para ser executado. Pedro vai ser morto. E o texto diz que Pedro estava o quê? A igreja está orando. A igreja está orando. E Pedro está o quê? Dormindo. Cadê a nossa salva de pedidos de oração? Traz para cá, por favor, Marcelo. Isso aqui é uma salva de pedidos de oração. Aqui tem, hoje, vamos juntando tudo, depois a gente faz uma oração e queima e começa novamente. Aqui tem pedidos em todas as direções. Em favor de, o nome da pessoa é uma causa na justiça. Isso aqui é uma causa na justiça. Eu não vou citar o nome de quem escreveu, mas só a situação. Oração por libertação de pontinho, 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 pontinho. Libertação espiritual. O terceiro só é oração pela família. Há uma igreja orando.
há uma igreja gemendo, há uma igreja intercedendo. E a pauta da oração está dormindo. Eu fico pensando, se um fofoqueiro chega na igreja e diz, pessoal, para um pouquinho a oração aí. Estão orando por quem? Para Deus te liberar Pedro, soltar Pedro. Aí imagine você que já tem smartphone naquele tempo. Já tem o smartphone. Alguém foi lá, fez um vídeo e postou nas mídias. Olha que contraste. A igreja, solta Pedro, liberta, intensamente. Alguém chega com, dona Nadia aqui. Para com isso, cara. Eu estou aqui gritando aos céus, boca no pó, rogando a Deus, solta, 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 solta. E ele está dormindo. Ele está dormindo. Ele está dormindo. Eu estou aqui me rasgando, ele está dormindo. Eu não quero falar da igreja hoje, não. Eu quero falar de quem está nessa situação. O texto diz que Pedro está dormindo. Agora, por favor, Josué, com outra cor. Olha o local que ele está dormindo. Primeiro, ele está dormindo numa cadeia. Agora, olha só. Entre dois soldados. Bota uma cor nisso aqui, por favor. Uma cor. Entre dois soldados. Agora, outra cor. Preso com duas correntes. Outra cor. Preso com duas. Outra. Isso. Agora, sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Outra cor. Tempo de guerra, um governante matando crente, perseguindo a igreja. Pedro está preso num cárcere, e olha como está preso. Pedro está preso num cárcere, dormindo entre dois soldados, um guarda de um lado, um guarda do outro lado. Mas Pedro está preso com duas correntes. Além de preso, num cárcere, vigiado, com duas correntes. Além de duas correntes, o texto vai dizer que tem sentinelas junto à porta, guardando a prisão. Irmãos, até a prisão estava sendo guardada para que preso não fugisse, para que Pedro não saísse dali. E nesse somatório todo, nesse ambiente todo, Pedro está o quê? Dormindo. Eu queria perguntar a você hoje, eu queria que você está perto de alguém, diga assim, é tempo de acordar, diga para alguém aí, é tempo de acordar, é tempo de acordar, é tempo de acordar. Que você perceba a atmosfera, pelo amor de Deus, perceba a atmosfera. Perceba o ar, perceba o ar, perceba o ar. A ciência já descobriu que alguns animais têm de Deus uma sensibilidade de perceber quando vem um terremoto. Quando vem um terremoto. Olha que coisa tremenda, que coisa tremenda. Um animal irracional, ele sinaliza. Pássaros que fazem uma arribação no local. Irmãos, é um discernimento que Deus colocou. Então a Bíblia diz, ela nos ensina a vigiar, a ficar atento, a ficar ligado. Você lembra lá no Egito? O anjo da morte vai passar. Todo mundo deve estar pronto, vestido, ataviado e com sangue nos umbrais da porta. Porque o anjo da morte vai passar. E quando passar, vocês vão sair apressadamente. Sabe, por que Deus colocou isso aqui na Bíblia? Não apenas para narrar a história de Pedro, porque Pedro já passou. Ele já passou há mais de 2000 anos atrás. Esse texto não é mais para Pedro. Esse texto é para Jaime, é para Marcelo, é para Tiago, é para Roberto. Esse texto é para nós hoje. Eu quero agora que você pare e disse, Deus, eu acho que eu estou dormindo.
Eu acho que eu estou dormindo. Sabe, a gente começa a dormir. Existe uma doença chamada sonâmbulo. Essa é uma patologia. Mas existe uma outra doença, um sonâmbulo espiritual. Que você vai, e você fica indolente, você fica, meu Deus, eu acho que você nem se percebe. Hoje acabou de ter esse acidente com esse submarino. Tem uma pessoa que era para estar ali e não foi, e ele deu entrevista dizendo que quando faria parte daquela equipe, ele fez um checklist de fatores de segurança, e ele concluiu que tinha pouca segurança para o que ele estava exigindo, e ele decidiu ficar de fora. O tempo está passando muito rapidamente, e eu estou falando hoje para a gente aqui, que literalmente está dormindo, mas está dormindo assim, está dormindo entre dois soldados, está dormindo com duas correntes, e sentinelas guardando, sabe, ele consegue dormir e não ficar numa situação desconfortável. Será que você não está aqui hoje também assim, não? Será que não? Meu Deus, acorda, se enxerga, olha onde você está, olha o local que você está, tem correntes, tem soldados, tem sentinelas, o ambiente é fétido, é uma cadeia. Você vai continuar dormindo. Pedro não é o primeiro. Antes dele já teve um Elias e já teve um Jonas. E Jonas, ele entrou no navio e foi para o porão do navio. Você já andou de navio? A melhor coisa que tem no navio é ir ou para o deck de comando, ou para a popa, ou para a proa. Porque tem vento, tem um mar bonito, tem os peixes pulando, tem as baleias que passam. Mas no porão do navio, você sabia que porão de navio não tem janela? Não tem ar fresco? Não tem corrente de ar? Porão de navio, nesse tempo, tem umidade, é úmido, é fétido, tem ratos, tem bichos. Mas Jonas consegue dormir no porão do navio. Mas como que ele consegue? Eu não sei, mas ele consegue. É frio. O navio nesse tempo é de madeira. É frio, é úmido. Tem odor de mofo. Mas ele está dormindo ali. Isso mostra o nível espiritual. Tem gente que está dormindo no lugar errado, na situação inadequada, acorrentado, aprisionado, mas está dormindo. Versículo de número 7. Eis que, porém, sobreveio um anjo do Senhor e iluminou o quê? Então a prisão estava escura, trevas, densas trevas. Ele dorme nesse lugar, rarefeito. Diz o texto que o anjo iluminou, trouxe luz. O anjo trouxe luz. E a luz fez o que com Pedro? Nada. Você já teve aquela sensação de estar dormindo de noite no quarto e de repente alguém acende a luz? O que acontece contigo? É um ato, você se assusta. Está dormindo, acende a luz. No meu quarto tem um interruptor da parede, das mesinhas de cabeceira, e vez por outra, num ato instintivo, que você se mexe, vira o braço, toca exatamente no bendito interruptor. Puf! Quase que é um farol de milha. Meu Deus! E apaga aquela luz de imediato, porque a luz machuca, agride, dói, ela te assusta. Pedro está dormindo nesse ambiente.
Deus traz luz, a luz chega e Pedro continuou o quê? Dormindo. O texto diz que a luz não resolveu. A luz não resolveu. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou. O anjo teve que acordar ele. Você lembra de Jonas? Acorda, dormente! O homem, como você consegue dormir com o navio fazendo água, a carga perdida, o mar encapelado? Como você consegue dormir? Tu é louco, cara! O anjo despertou, o anjo acordou ele. Aí o anjo tem que dizer a seguinte coisa: levante-se, o quê? Depressa. Levante-se depressa. Irmãos, o que Deus vai ter que dizer para você hoje? Deus tem pressa para que você tenha uma ação positiva. Eu quero dizer para você que o céu está dizendo para você, pressa. Você está aqui hoje. Diga assim: Deus está me cobrando pressa. Ah, pastor, eu estou me programando que ano que vem eu me batizo. Você não é dono do ano que vem. Você não tem um ano que vem. Aliás, você não tem nem amanhã. Aliás, você não tem nem daqui a 2 minutos, 1 minuto. Você não tem. Você não tem. Você não tem. Você não tem. Nem você, nem eu, nem ninguém tem. E a ordem de Deus foi para quem está preso: depressa. Diga depressa. Depressa. Depressa, 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 depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aí, temos mais uma informação. Diz o texto que ele estava acorrentado com 2 o quê? Correntes. Então haviam correntes nos pés e corrente nas... Irmãos, como é que alguém consegue dormir acorrentado nas mãos? Nos pés até a gente, né? Com jeitinho a gente consegue. Mas nas mãos também... Então estava com as mãos juntas, o peso da corrente, ou tu acha que era aquela corrente de pet? Esse tempo não tem corrente de pet, é corrente doida, bruta, não tem indústria ainda funcionando, então é uma corrente quase que artesanal, é uma coisa maluca, cada elo de um tamanho, aquela coisa pesada. As correntes caíram das mãos dele. Versículo 8, diga assim, o anjo continuou: coloque o cinto, calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo disse mais: ponha o quê? Está tudo pela metade, vai deixando tudo. Que trabalho! Que trabalho! Que dificuldade! Põe a capa e siga-me! Deus veio para mudar o estado de Pedro. Irmãos, isso chama-se graça. Você veio hoje aqui e Deus está dizendo para você: eu quero tirar você desse local. Agora o anjo não vai carregar no colo. O anjo não carrega no colo. O anjo não carrega no colo. O anjo vem, traz luz, traz poder, traz libertação. Grife essa expressão: siga-me. Irmãos, tem coisas que Deus faz. E tudo que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. Mas tem coisa que você tem que fazer. E não vem com essa conversinha fiada. Estou esperando Deus agir. Tu vai morrer esperando Deus agir. Tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que você tem que fazer. O anjo entrou na cadeia, trouxe luz nas trevas, destruiu correntes, paralisou os guardas, mas disse para Pedro: você levanta, você fica de pé, você se veste e você me segue. E se Pedro não tivesse seguido, diga comigo assim: estaria lá até hoje. Até hoje. Ia continuar lá. Ia continuar lá. Versículo 9. Diga assim: então. Esse advérbio é bacana, né? Então. Eita. Então.
Eu quero falar algo para mim e para você hoje. Comece a agir sem precisar do então. Comece a agir sem precisar do então. Comece a agir de imediato. Não pegue no tranco, não. Já começa logo. A luz chegou luz, então já começa a correr logo. Já pula, já começa. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real. Eu quero hoje dizer para você que o que Deus já começou a fazer na tua vida é real. O que Deus já plantou é real. A vontade de ler a Bíblia é real. A vontade de orar é real. A vontade de vir é real. O que Deus já começou a fazer é real. E eu quero que você diga, eu creio nisso. Senhor, diga assim, Senhor, me desperta para que eu discirna rapidamente. Será que você não está dormindo nessa situação? Será que você não se acomodou com essa situação? Tá ruim, mas também não está muito ruim. Não tá difícil, mas também não está. Irmãos, o ser humano se adapta até concorrentes. Que coisa doida, né? Misericórdia. O ser humano se adapta com prisões. Com prisões. Há uma ordem de Deus. Siga-me. Há uma ordem de Deus, siga-me. E diga assim, é real o que Deus está fazendo. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. É real. É real o que Deus está fazendo. Eu quero fazer um desafio hoje para você que veio aqui. Em algum nível, em alguma maneira, alguma coisa está te incomodando. Então, se você veio hoje aqui e tem alguma coisa te incomodando, eu quero orar por você hoje. Se você sente que tem alguma coisa que está te prendendo, te paralisando, sabe, irmãos, está acorrentado com duas correntes, isso chama-se uma imposição de uma paralisia. Alguém fez uma paralisia nesse homem. E olha o potencial de Pedro. Olha o potencial desse moço. Esse moço vai virar um gigante daqui à frente. Mais à frente, ele vai virar um gigante poderoso. Deus hoje trouxe você hoje aqui. E eu queria hoje que Deus hoje realizasse milagres dentro de você. E o primeiro milagre é você acordar. Você precisa acordar. Sabe por quê? Porque o relógio não parou. O calendário não parou. O calendário não está parado. Hoje é quinta. E se você acordar, tu acordou quinta. E sexta-feira, tu já começa na pilha. Mas se você não acordar, você vai entrar sexta-feira, sábado, domingo, segunda, nesse mesmo estado de letargia. Você está aqui, você me ouviu hoje. Deus te trouxe hoje aqui hoje para dizer para você, é tempo de acordar, é tempo de mudar o local, é tempo de sair desse ambiente, é tempo de ter as cadeias rompidas e quebradas, é tempo disso. Eu quero que você hoje tome a maior decisão da tua vida, é dizer, Jesus, eu quero começar hoje um tempo novo contigo.